Neste vídeo, com 11 slides, mostro que a conclusão de um estudo do Banco de Portugal, divulgado em setembro de 2025, de que o poder de compra dos pensionistas tinha aumentado 9,8% entre 2015 e 2024, que pode levar a opinião pública a pensar que a situação dos pensionistas melhorou significativamente, não corresponde à realidade. A sua situação, como vou mostrar utilizando apenas dados oficiais, continua a ser pior de que a tinham no início de 2011, antes do congelamento e corte das pensões feitas por Sócrates e agravada pelo governo de Passos Coelho Portas Troika. Tudo isto é ainda mais grave se se tiver presente que muitos órgãos de comunicação social, como o Expresso, a SIC Notícias, o Eco, Correio da Manhã, o Observador, divulgaram a notícia sem qualquer esclarecimento ou contraditório, o que pode ser considerado como uma operação clara de desinformação. Este vídeo, com dados oficiais, visa repor a verdade sobre a situação real dos pensionistas no nosso país. Este quadro, com os aumentos anuais das pensões, mostra que, contrariamente ao que pode levar a pensar o estudo do Banco de Portugal e as notícias divulgadas pelos órgãos de comunicação social, os aumentos anuais em percentagem das pensões aprovados por portaria do Governo não são iguais para todos os pensionistas, variam muito conforme o valor da pensão. Entre 2011 e 2015, as pensões estiveram congeladas com exceção da mínima até 260 euros e sofreram cortes significativos. Isso deve ter sido a razão porque o Banco de Portugal eliminou do seu estudo este período, pois não convinha para as conclusões que queria chegar. A partir de 2015, os aumentos anuais variam muito, vão de 0 a 6%, conforme o valor da pensão, como mostra o quadro que tem à vossa frente. Neste gráfico, construído com dados do INE e das portarias aprovadas pelos governos, mostra que entre 2011 e 2025, a inflação total sem habitação aumentou 31% e a dos produtos alimentares aumentou 42%. E é esta que atinge mais os pensionistas de baixas pensões. E o aumento das pensões variou entre 22,5% para as mais baixas e 12,1% para as mais elevadas. As pensões da classe média, entre 2.500 e 3.500 euros, perderam 12,7% de poder de compra neste período. A pergunta que faço é esta: como se pode pensar ou pretender fazer crer e divulgar que a situação dos pensionistas melhorou significativamente com esta inflação e com este aumento de pensões? É a pergunta que deixo para reflexão. Neste quadro que tem os aumentos extraordinários das pensões e os suplementos extraordinários que não foi considerado no gráfico do caso anterior, mostra que a situação dos pensionistas não se altera significativamente, pois eles foram poucos os aumentos de pensões e muito reduzidos, entre 6 e 10 euros, e só beneficiaram os com pensões baixas, até 653 euros em 2022, e os suplementos extraordinários não aumentaram as pensões, pois só são pagos num mês e não a todos os pensionistas. Os outros pensionistas, nomeadamente os da classe média, foram esquecidos e nada receberam.
A perda de poder de compra entre o início de 2011 e 2025 é assim uma realidade, mesmo incluindo estes aumentos extraordinários e estes suplementos extraordinários. O gráfico que está neste slide, construído com dados oficiais da Segurança Social, confirma que a situação real dos pensionistas não mudou significativamente. Em 2023, por exemplo, 64% dos pensionistas de velhice e invalidez recebiam pensões de até 480 euros, um valor inferior ao limiar da pobreza, que era, neste ano, 542 euros. É uma situação que não aconteceu no passado, em que o valor utilizado para definir o teto deste escalão foi sempre superior ao limiar da pobreza. Como mostra o quadro, a desigualdade salarial entre homens e mulheres que existe na vida ativa no nosso país prolonga-se também na reforma, o que é ignorado também no estudo do Banco de Portugal. Como mostram os dados do quadro, que são da própria Segurança Social, a desigualdade de pensões entre homens e mulheres, que já era grande em 2017, agravou-se muito entre 2017 e 2024 em todos os distritos do país. É evidente que a perda de poder de compra teve naturalmente um efeito ainda maior nas mulheres, agravando ainda mais a sua situação de pobreza, o que é esquecido no estudo do Banco de Portugal e nas notícias divulgadas pelos órgãos de comunicação social. Este gráfico, com dados da Direção-Geral do Orçamento do Ministério das Finanças, pode surpreender muita gente. Os sucessivos governos nada fizeram de significativo para melhorar as pensões de pobreza da maioria dos pensionistas, pois os aumentos das pensões foram insuficientes para compensar a inflação, o que causa uma perda de poder de compra generalizado dos pensionistas e o aumento das desigualdades entre homens e mulheres nas reformas. Mas a Segurança Social acumulou no período de 2011 a agosto de 2025 saldos positivos de mais de 35 mil milhões de euros que têm servido para reduzir o déficit orçamental, de que os governos tanto se gabam e são muito elogiados por Bruxelas, servindo de porta giratória para os membros do governo ocuparem depois altos cargos na União Europeia, como recompensa pela forma como atuaram em relação aos pensionistas. Neste gráfico, com dados oficiais, encontram-se o valor da carteira do Fundo de Estabilidade Financeira da Segurança Social, que visa assegurar a estabilidade financeira desta entidade para enfrentar qualquer dificuldade. No fim de 2024 já tinha acumulado 35.900 milhões de euros. No entanto, a Ministra do Trabalho do Governo de Montenegro, a Associação das Empresas Privadas de Fundo de Pensões e seus consultores continuam a dizer que o modelo de segurança social não é viável, apesar dos enormes saldos da segurança social nos últimos anos, entre 4.500 e 5.000 milhões de euros por ano. No entanto, a concertação social, os patrões, comandados pela CIP, dizem que a segurança social está falida, o que é falso, e exigem que o governo tome medidas que visam privatizar uma parte da segurança social. Com esse objetivo, a Ministra do Trabalho do Governo de Montenegro criou um grupo de trabalho
presidido por Jorge Bravo, um conhecido consultor da Associação das Empresas Privadas de Fundos de Pensões, que estão interessados em alargar o seu mercado à custa das receitas da Segurança Social. E com a justificação falsa de que o atual modelo da Segurança Social não é sustentável, incumbiu Jorge Bravo de apresentar propostas visando criar fundos de pensões privados para onde uma parcela de cotizações dos trabalhadores e das contribuições das empresas seriam desviados. Isto, a acontecer, colocaria em risco o pagamento das atuais pensões aos trabalhadores, aos pensionistas, e os trabalhadores fossem obrigados a aderir a esses fundos de gestão privada, saberiam o que tinham de pagar, mas não saberiam o que receberiam quando se formassem, pois são fundos de contribuição definida que querem impor. A entrega deste estudo pelo dito grupo de trabalho presidido por Jorge Bravo está prometida até ao fim do ano. Fica aqui o alerta para todos. É claro que está em preparação pelo atual governo, em coligação com as associações patronais e os seus consultores bem pagos destas associações, um grande ataque contra a segurança social, visando a privatização de uma parcela importante das suas receitas, o que, a concretizar-se, poria em risco a sustentabilidade própria da segurança social e o pagamento das pensões aos atuais pensionistas. É urgente e necessário que os trabalhadores no ativo, futuros reformados e os pensionistas e as respectivas organizações, sindicatos e associações de reformados se unem na defesa da segurança social como ela é uma conquista de Abril, como ela é definida na Constituição da República.